Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, extraído de São Mateus, capítulo 21, versos do 33 ao 43, e depois retomado do 45 ao 46, Jesus conta uma parábola contra os fariseus, e nesta parábola Jesus faz o que podemos dizer um resumo, um apanhado de todo o projeto da salvação e de como os fariseus e os seus pais, antes deles, lutaram contra a implantação do reino de Deus. Vejamos aí, a vinha, da parábola é o reino de Cristo, o reino de Deus. E os avinhanteiros são os pais dos fariseus e anciões do povo, como também, depois, no tempo de Jesus, os próprios fariseus. Veja a parábola. Vai ficar um pouco mais longo o evangelho de hoje, mas é preciso você entender isso porque as parábolas são pouco compreendidas, por aqueles que leem as Escrituras. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Nós sabemos que o agricultor é o próprio Deus. João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Deus planta a vinha. A vinha é o quê? É o reino de Deus que foi plantado. Vamos dizer assim que a economia da salvação implantada neste mundo depois de ter decaído, depois de ter pecado. E os avinhanteiros são os pais dos fariseus, ou seja, os líderes que tinham responsabilidades para manter o povo no projeto de Deus. Porém, eles sempre desejaram o poder e não estavam nem aí para com o povo e muito menos para com o reino de Deus. Então, quando chegou o tempo da colheita, o proprietário, ou seja, Deus, mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Então, aqui está falando dos pais dos fariseus, os antepassados, que sempre lutaram contra os profetas, contra os patriarcas, Ou seja, você consegue entender. Versículo 36. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Então, aqui nós podemos ver que essas pessoas enviadas antes do filho foram os patriarcas, os profetas, os sacerdotes e assim sucessivamente. Também os reis de Israel. Mas os avinhanteiros ou vinhateiros mataram a todos. E isso fica claro em em São Mateus 23, a partir do versículo 29, fica claro que os antepassados dos anciãos mataram aqueles que foram enviados por Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Veja, São Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificai sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos. E dizei: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Então aqui eles declararam que os pais fizeram isso. E Jesus vai dizer, versículo 31, testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Ou seja, a culpa
se tinha alguma possibilidade deles serem inocentes, os filhos agora acabaram de declarar culpados. Aí Jesus vai dizer: serpentes, raças de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Eu os perseguirei de cidade em cidade, diz Jesus, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Então veja, Jesus vai dizer, finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Ou seja, os filhos os fariseus mataram Jesus. Tanto é que Pilatos vai dizer, lavando as mãos, né, eu sou inocente do sangue, eu não tenho culpa, né, sobre o sangue deste homem. E os fariseus, os anciões do povo, vai dizer que caia sobre nós e nossos filhos o sangue dele, quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Então, os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam, com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo correto, no tempo certo. Jesus diz que quando o pai enviou o filho, os avianteiros mataram o filho. E Jesus pergunta, o que o pai fará quando voltar com esses avianteiros? Eles vão dizer, eles mesmos respondem. Os avianteiros, com certeza ele mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Esses outros vinhateiros que receberam a vinha são os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos dos dias atuais. E estes entregarão os frutos da vinha, da igreja, do reino. Então Jesus lhes disse, vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Veja, foi tirado dos judeus, né? Foi tirado da raça judaica e foi entregue a outro povo que dará fruto, ou seja, a igreja. E assim, nós podemos perceber que o cristianismo não é mais judaísmo. Nunca foi, melhor dizendo. Quer dizer que a religião de Deus, que era o judaísmo, deixou de ser e agora é o cristianismo. Deus tirou a vinha destes avianteiros que mataram os profetas, mataram os patriarcas e depois mataram o filho. E matando o filho, Deus vai dizer que a vinha será tirada deles, porque eles rejeitaram o filho, ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Eles rejeitaram o filho Jesus, e rejeitando o filho Jesus é confirmado. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, que será entregue a um povo que produzirá fruto. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Esta parábola eles compreenderam porque Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, quis que eles compreendessem. Deixou que eles compreendessem. Fez a parábola, contou a parábola exatamente abrindo a mente deles e os olhos deles para que eles compreendessem. Porque outras parábolas eles não compreendiam. E se cumpria neles aquela palavra do profeta Isaías. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, ou melhor, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E se cumpre neles, Jesus vai dizer, aquilo que o profeta Isaías disse. Porque eles ouviam as parábolas de Jesus, mas não compreendiam. Eles viam os atos de Jesus, mas não compreendiam.
eram cegos. Mas aqui, nesta parábola, Jesus permite que eles escutem, permite que eles enxerguem. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Então, meus irmãos, esta parábola dos avianteiros perversos é vamos dizer assim, um resumo, um apanhado do plano da salvação, do projeto da redenção de Deus, que ele realiza, que ele opera. E os avianteiros foram tirados da vinha. Foi entregue a vinha a outros avianteiros. A vinha é o povo de Deus. Isaías capítulo 5, se eu não estou enganado. A vinha é o povo de Deus. Essa vinha tinha avianteiros, tinha uma torre de guarda, tinha vigia, tinha um lagar para pisar as uvas e produzir vinho. Os avianteiros nada produziram. Além do mais, destruíram aqueles que queriam produzir alguma coisa na vinha. Por isso a vinha foi tirada deles e foi entregue a outros, ou seja, os novos avianteiros são os apóstolos e os seus sucessores. E a igreja é a nova vinha do Senhor. E ela precisa produzir fruto. Se não produzir fruto, acontecerá o que aconteceu em Isaías 6. Esperava fruto doce, vocês produziram frutos amargos. Por isso, retirarei a cerca de vós, e o javali selvagem vos devastará, e os passantes pisarão sobre vocês. Então, que nós possamos pedir a Deus a fidelidade para os bispos, para os presbíteros, para os diáconos, para cada um de nós, membros da igreja, para que tanto os novos avianteiros, bispos, padres e diáconos, como a nova vinha do Senhor, realize a vontade de Deus e faça, assim, o Senhor colher frutos justos, bons e doces da vinha do Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.